de novo. Então, boa noite a todos. A Carol entrou falando agora. Boa noite, nós vamos gravar então essa aula para ficar disponível para vocês. E nós vamos falar sobre a BNCC. Tá? Eu vou compartilhar os slides aqui para que nós possamos saber do que a gente está falando. Tá? Ó, Base Nacional Comum Curricular, nós já conversamos um pouco sobre ela e antes da aula aqui. E o que ela se refere? Ela se refere a onde nós vamos encontrar os componentes que devem ser trabalhados nas nossas aulas de educação física. Então, vou indo devagar, qualquer momento vocês podem interromper. Aqui é os conceitos, para a gente saber o que ela é, como ela está definida. Se tiverem dúvida, pode interromper, né? O que é BNCC para educação física? Base Nacional Comum Curricular. Esse conteúdo aqui é um conteúdo de um curso que eu gravo sobre a BNCC e a aplicação da educação na educação física, tá? E ele é um conteúdo resumido. Esse aqui é um conteúdo resumido. Ele pode ser mais amplo, eu especifico mais o que, como desenvolver, tá, as atividades. Mas aqui dá bem para nós termos uma noção. A Base Nacional Comum Curricular define aprendizagens essenciais que devem ser garantidas ao longo do processo de escolarização dos estudantes brasileiros. Ou seja, ali na base estão os conteúdos essenciais da educação física e de todas as outras disciplinas, né? Todas as disciplinas que compõem o nosso ensino, todos os componentes curriculares, para que todo o Brasil tenha o mínimo, tá? E o essencial para que a gente tenha uma padronização, vamos dizer assim, no conhecimento. A educação física, assim como os demais componentes do currículo escolar, devem comprometer-se com o desenvolvimento pleno dos estudantes e, por meio de sua especificidade, promover o desenvolvimento das 10 competências gerais previstas na BNCC. Então, são 10 competências que a BNCC ela prevê que devem ser desenvolvidas nos alunos. Para alcançar esse objetivo, as aulas de educação física ganham novos contornos, competências e habilidades específicas, que devem orientar os currículos das redes de ensino e o planejamento das aulas dos professores. Então, ou seja, esses novos contornos, competências e habilidades é o que vai acabar compondo as nossas aulas, tá? Que vai acabar sendo incluído no nosso planejamento. Nesse curso você terá a oportunidade, aqui é a parte do curso mesmo, tá? Que está lá no material. Eu não vou ler o último parágrafo. Opa, sei 2 vezes. A BNCC organiza as aprendizagens das crianças da educação infantil em 5 campos de experiência. Então, agora essa parte aqui do resumo, ou desta parte da aula, nós estamos falando das crianças da educação infantil, tá? E a BNCC, ela deixa 5 campos bem destacados, que são, 1, o eu, o outro e nós, envolve a interação e as relações sociais. Então, para as crianças, a BNCC prioriza, né, esse campo de experiência. 2, corpo, gestos e movimentos. Abarca o uso do corpo, dos gestos e movimentos em situações significativas e lúdicas. 3, traços, sons, cores e formas. Envolve a apreciação e produção de diferentes manifestações artísticas, como artes visuais, música, teatro, dança e audiovisual. 4, trabalha a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Envolve o uso da linguagem em situações comunicativas variadas e como recurso de pensamento e apropriação da língua materna. 5, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Envolve experiências com fenômenos naturais, socioculturais e conhecimentos físicos. Então, esses são 5 campos de experiência na educação infantil. Então, isso aqui é priorizado para desenvolver nas crianças na educação infantil. Atividades orientadas e o trabalho do corpo, gestos e movimentos. Para a gente ter uma ideia do que é um pouco mais esmiuçado, né, esse trabalho, né, de atividades orientadas e o trabalho com o corpo. Atividades orientadas e o trabalho com o corpo, gestos e movimentos. Atividades 1, 2 ou 3 vezes por semana, com duração de 30 a 45 minutos,
desenvolvidas pelo professor ou professora de educação física ou pelo professor ou professora pedagogo, ou seja, pode ser o professor de dentro da sala de aula. Não tem aquela obrigação de ser um professor de educação física. Dependendo da rede de ensino, são uma das estratégias de organização do currículo de educação infantil para o trabalho com o corpo, gestos e movimentos. A primeira etapa do planejamento dessas atividades é selecionar o objetivo de aprendizagem da BNCC que será trabalhado. Em seguida, contextualizar e detalhar o foco do trabalho e escolher as estratégias adequadas. Então, aqui a gente já tem um pequeno esboço de como trabalhar, né, o corpo, gestos e movimentos com as crianças, e a gente já percebeu que aqui não há necessidade específica de um professor de educação física. Se tiver um professor de educação física, melhor, tá? Mas não é uma coisa obrigatória, tá? Não é uma exigência para esse tipo de trabalho. Aí aqui, ó, brincadeiras e o trabalho com o corpo, gestos e movimentos. Segundo a BNCC, as brincadeiras e interações são eixos estruturantes do currículo da educação infantil. Por isso, a escola tem o papel de garantir o espaço para a vivência lúdica em seu interior, fomentando a produção cultural das crianças. Na concepção da Base Nacional Comum Curricular, o brincar não é um modo de expressão, desenvolvimento da inteligência, o brincar é um modo de expressão, desenvolvimento da inteligência e apropriação cultural. Os jogos em brincadeiras possibilitam que as crianças aprendam de uma maneira estimulante e prazerosa e desenvolvam diferentes aspectos de seu desenvolvimento de forma integrada. Então, aqui está começando a compor, né, o que trabalhar, né, segundo a BNCC, nessas brincadeiras, tá? E trabalhar com a criança específica. Unidades temáticas da educação física no currículo do ensino fundamental. Aqui nós já estamos passando para o ensino fundamental, tá? Na BNCC, do ensino fundamental, a educação física é compreendida como um componente curricular que tematiza as práticas corporais nas unidades temáticas de jogos e brincadeiras, danças, lutas, esportes e práticas corporais de aventura. Aqui é importante vocês anotarem, ó, nós já fizemos um trabalho, né? O primeiro trabalho que vocês apresentaram, nós utilizamos esses componentes, nós dividimos entre vocês, né, jogos, brincadeiras, danças, lutas, esportes e práticas corporais de aventura. Vou interromper um pouquinho o slide aqui para a gente conversar se visualizando. Naquele primeiro trabalho que nós fizemos, eu não exigi de vocês que vocês soubessem qual eram os componentes curriculares, era educação física, logicamente, mas dentro dessas estratégias, como brincadeiras, como trabalhar jogos, lutas, eu não acabei perguntando para vocês que tema, né, as práticas corporais dessas unidades temáticas, para que série vocês estavam fazendo, para que ano, né? Se era para o primeiro ano, para o segundo ano, não, nós só descobrimos o que era o conceito, por exemplo, de jogos e brincadeiras, e aí nós pegamos os jogos e brincadeiras e criamos a nossa atividade aquele dia, tá? Agora, com a aula de hoje, vocês vão ter a condição de saber onde aplicar aquilo que vocês trouxeram como atividade, tá? Por que que a gente vai poder aplicar, professor? Porque agora a gente vai saber que isso é para o terceiro ano, isso é para o quarto, isso é para o quinto, isso é para o sexto, isso é para o sétimo, isso é para o oitavo, isso é para o nono, tá? A gente vai poder colocar, né, no nosso planejamento para a idade certa o componente curricular que a gente está trabalhando, tá? E as práticas que a gente está executando. Só que nunca vai fugir, né? Nunca vai fugir, na grande maioria, né? Usando a BNCC, não deve fugir destas unidades temáticas, que são jogos e brincadeiras, danças, lutas, esportes e práticas corporais. Vocês vão perceber que lutas, por exemplo, ela tem alguns anos que não se utiliza lutas, tá? Há alguns tipos de esportes que nós utilizamos em determinados anos e em outros não, tá? Práticas corporais de aventura também não podem ser utilizadas em todos os anos, aí vai depender se é do primeiro, segundo, agora a gente vai ter esse conhecimento, tá? Passando aqui, ó, unidades temáticas para primeiro e segundo ano. Então, assim, lá no primeiro e segundo ano,
que nós devemos trabalhar com as crianças? Nós deveremos trabalhar nas brincadeiras e jogos, tá? Nós precisamos trabalhar as brincadeiras e jogos da cultura popular, olha só. Então, para primeiro e segundo ano, nós vamos trabalhar brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. Como ele é cultura popular, ele vai variar aqui no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, cada lugar tem uma cultura diferente. Mas o que vai ser priorizado? Brincadeiras e jogos dessas culturas, tá? No contexto da comunidade regional ali. Então, se trabalha a cultura popular quando for brincadeiras e jogos. Esportes. O que é trabalhado? São trabalhados esportes de marca, esportes de precisão. Esses dois, esportes de marca e esportes de precisão. Lembra do exemplo que eu dei da professora trabalhando com a rede de vôlei e o vôlei? Para o primeiro ano, observem que não fala aqui, ó, fala em esportes de marca e esportes de precisão, tá? Passei. Primeiro e segundo ano, né? O que nós devemos trabalhar nas danças? Danças do contexto comunitário e regional. Para trabalhar danças, que tu vai trabalhar danças, tu tem que trabalhar danças do contexto comunitário e regional, as danças daquela região. Lutas não é previstos para o primeiro e segundo ano. Então, primeiro e segundo ano você não trabalha, nós não vamos trabalhar lutas. E práticas corporais de aventura também não vão ser trabalhados. Aqui, por exemplo, pode ser uma questão de prova. Observe, posso perguntar lá, uma pergunta bem simples, né? Posso fazer invertido, né? Lutas é previsto para quais anos no ensino fundamental? Aí vocês vão ter que dizer quais são. Ou posso fazer o contrário, né? Qual dos anos não é previsto lutas, tá? E práticas de aventura? Então, aí vocês vão ter que responder isso, vocês vão ter que saber isso, se a gente for fazer uma avaliação desta base aqui, tá? Se ficou claro para vocês, façam um likezinho aí que eu continuo apresentando. Se ficou claro para todo mundo o exemplo, se até aqui estamos juntos, não tem problema. Aqui, ó, terceiro ao quinto ano. O que a gente vai trabalhar no terceiro ao quinto ano, professor? Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, olha só, então ampliou bastante, tá? Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então, aqui nessas brincadeiras eu vou utilizar a matriz indígena e africana. E nos jogos populares eu posso brincar ou trabalhar com jogos e brincadeiras do Brasil e do mundo. Nos esportes, olha o que entra, esportes de campo e taco, esportes de rede e parede e esportes de invasão. No terceiro ou quinto ano eu já trabalho esportes de invasão, esportes de rede, de parede, esportes de campo e taco. Então, isso é o que eu trabalho no terceiro ou quinto ano. No terceiro ou quinto ano, nas ginásticas, ginástica geral. Nas danças, o que nós trabalhamos nas danças? Danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana. Então, vocês já perceberam que terceiro e quinto ano, nas que tem variação, que pega a parte regional, ela já está mais baseada em indígena e africana. Lutas, lutas do contexto comunitário e regional. Lutas de matriz indígena e africana. Práticas corporais de aventura, não é previsto. Então, no terceiro, quinto ano, não tem práticas corporais de aventura. Então, teoricamente, do primeiro ao quinto ano, não tem práticas de aventura. Quem pegou, o grupo que pegou para fazer práticas de aventura, ele já começa a pensar em crianças a partir do sexto ano, tá? E claro que vai ter uma vantagem, a galera que não apresentou o trabalho na primeira, porque agora eles já sabem para que série ou para que ano eles vão trabalhar, tá? Unidades temáticas de sexto e sétimo ano. Brincadeiras e jogos. Olha só, aparecem jogos eletrônicos agora. Então, no sexto e sétimo ano, eu vou trabalhar jogos eletrônicos. Esportes. Esportes de marca, esportes de precisão, esportes de invasão e esportes técnico-combinatórios. Então, nós já temos aqui, ó, uma expansão dos esportes para sexto e sétimo ano. Unidades temáticas de sexto e sétimo ano, ginástica, ginástica de condicionamento físico. É as ginásticas que a gente utiliza no sexto e sétimo ano, essa é a indicação da BNCC.
Danças, a gente trabalha com danças urbanas. Lutas, as lutas do Brasil. Práticas corporais de aventura, o que a gente usa? Práticas corporais de aventuras urbanas, tá? Então, aqui é que começam as práticas de atividade de aventura e elas começam com práticas de aventura urbana. Unidades temáticas do 8º e 9º ano. Ginásticas, como ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal. Danças, dança de salão. Lutas, lutas do mundo todo. Então, aqui tem uma expansão do que a gente pode trabalhar com as lutas. Unidades temáticas de 8º e 9º anos. Brincadeiras e jogos. Aqui não aparecem mais brincadeiras e jogos, tá? Não é mais uma obrigação nossa trabalharmos com brincadeiras e jogos no 8º e 9º ano. Nos esportes, aparecem esportes de rede, parede, esportes de campo e taco, esportes de invasão e esportes de combate. Apareceu esportes de combate agora. Unidades temáticas de 8º e 9º anos. Práticas corporais de aventura. Nas práticas corporais de aventura, na natureza. Então, aqui, ó, 8º e 9º ano, é as práticas de aventura na natureza. Vocês viram que eu trouxe dali, do 1º ao 9º ano, o que nós temos que trabalhar. Se vocês perceberam, se vocês entenderam, façam um likezinho aí. Tá? E eu pergunto se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso que foi passado. Dúvidas? Tá, então agora, enquanto vocês estão pensando e colocaram que não tem dúvida, eu vou pedir para alguém abrir o microfone e citar para mim quais são os tipos de jogos que nós temos, ou desculpa, quais são os tipos de esportes que vocês visualizaram? Quais foram os tipos de esportes que vocês viram ali que ficou disponível para vocês durante a nossa apresentação aí? Estou esperando por vocês. E aí? Esporte de combate. Vai falando, estou esperando. Mais. Quais são os esportes que a gente viu até agora? Esportes, quando ele fala ali, esporte de invasão, né? Tipo basquete, handball, que você Mais. encaixaria. Quantos tipos de esportes tem na BNCC? Vou por vocês. Vou parar essa gravação dessa parte aqui para eu passar o trabalho que a gente está fazendo, tá?